de missões de observação internacional e hiperdimensionamento da participação das Forças Armadas para integrar comissão de transparência no TSE. No ponto possivelmente de maior tensionamento do discurso, o então presidente da República, em leitura distorcida de sua competência para exercer o comando supremo das Forças Armadas, enxerga-se como militar em exercício à frente das tropas. A abordagem desconsidera uma conquista democrática de incomensurável importância simbólica no pós-ditadura, que é a sujeição do poderio militar brasileiro a uma máxima autoridade civil democraticamente eleita. O discurso, em diversos momentos, insinua uma perturbadora interpretação das ideias de autoridade suprema do presidente da República, defesa da pátria e garantia da lei e da ordem, artigo 142. Com base nelas, o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, adota a narrativa de que as Forças Armadas estavam comprometidas com a missão de debelar uma farsa que estaria sendo gestada no TSE. Essa visão se mostrou impermeável a qualquer argumento técnico ou decisão negocial do tribunal que embasou o não acolhimento pontual de sugestões à Comissão de Transparência. A análise integral, continua o ministro Benedito Gonçalves, a análise integral do discurso proferido pelo primeiro investigado em 18 de julho de 2022, no Palácio da Alvorada, demonstra que foi disseminada severa desordem informacional a respeito do sistema eletrônico de votação e graves ataques a ministros do Tribunal Superior Eleitoral, com vistas a abalar a confiabilidade na governança eleitoral brasileira. Mais um ato executório à busca do intuito iniciado em meados de junho de 2021 pela organização criminosa. Há ainda o item específico da utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições. Aqui também, ministra Carmen e Suzane, poderíamos dizer que é um fato notório, que dispensaria comprovação, porque esse fato foi tão assintoso em relação à democracia, que não houve pudor na consumação desse ato executório, que centenas de pessoas passaram, e a ministra Carmen se recorda, porque comigo estava no Tribunal Superior Eleitoral, no dia do segundo turno das eleições, postando vídeos que estavam sendo impedidos pela Polícia Rodoviária Federal para chegar aos locais de votação. Aqui, a cronologia comprova a ilicitude dessa conduta liderada, porque, óbvio, dentro da unidade de desígnios e o grande beneficiário, o líder, Jair Messias Bolsonaro, com a participação de Anderson Torres, ministro da Justiça, a quem a Polícia Rodoviária Federal está subordinada. Aqui a cronologia, ela mostra o absurdo total e o desespero desse grupo, dessa organização criminosa. A partir de inúmeras conversas que estão documentadas nos autos, reuniões e troca de informações, sob a coordenação e determinação de Anderson Torres, Marília Ferreira de Alencar solicitou a Fernando de Souza Oliveira, solicitou boletins de inteligência, a feitura de boletins de inteligência num primeiro momento, onde cada candidato havia tido mais de 75% dos votos em
nos determinado município. E, a partir disso, voltado diretamente para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Devemos recordar que nós estamos no segundo turno e esses boletins de inteligência foram feitos com base nas eleições do primeiro turno, na votação do primeiro turno. A Polícia Rodoviária Federal, com base nisso, determinou ou alterou a sua programação e alterou o seu policiamento para o segundo turno, voltado aos municípios e às áreas de acesso, às rodovias de acesso, principalmente no Nordeste, onde o candidato Luiz Inácio Lula da Silva tinha obtido uma boa votação, uma melhor votação no primeiro turno. Isso já havia chegado ao Tribunal Superior Eleitoral e, na sexta-feira, dia 28 de setembro, 28 de outubro, dia 28 de outubro de 2022, às vésperas do segundo turno, que seria dia 30 de outubro, eu determinei como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e depois referendado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, e aqui é sempre bom relembrar, ministra Carmen, que foi minha vice-presidente no Tribunal Superior Eleitoral, com muita honra, que todas as decisões da presidência, inclusive por proposta minha, durante as eleições, deveriam ser submetidas em 24 horas ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral. E essa foi mais uma delas. Eu determinei que a Polícia Rodoviária Federal não estava autorizada a realizar esse plano, essa operação específica, que claramente já demonstrava o seu viés ilícito. A Polícia Rodoviária Federal, então, fez o quê, ministro Flávio? A Polícia Rodoviária Federal disfarçou, disse que não faria essa operação, mas no dia fez uma suposta, entre aspas, operação para verificar a condição dos veículos. E somente nesses municípios, nos acessos no Nordeste, onde um dos candidatos havia tido mais votação, os veículos eram parados para verificar o pneu, para verificar o chassi, para verificar o banco, para que essas pessoas não pudessem chegar aos locais de votação. Pasmem, na fila para chegar ao local de votação, porque estava num município do interior, para chegar a Salvador, o senador Otto Alencar. O senador Otto Alencar foi obstruído até que o TSE determinasse o fim dessa operação sob pena de prisão do então diretor da Polícia Rodoviária Federal. Até um senador da República foi obstruído, como todos os demais eleitores e eleitoras, de se dirigir e cumprir o seu dever democrático. Houve a necessidade, e também a ministra Carmen se recorda disso, da convocação imediata, fiz a convocação imediata. Presente do réu em outra ação penal, Silvinei, e determinei que imediatamente cessasse sob pena de prisão, porque ele estava obstruindo a eleição.